Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos começar a gravação. E hoje a gente vai falar sobre a questão da cultura e sobre gestão de tempo. Não é gestão do tempo, gestão de tempo. Aí eu vou explicar o porquê, o de e o do, tá? Para vocês entenderem. Vou começar apresentando aqui um pouquinho, como de sempre. Então, hoje a gente vai falar sobre a cultura e da empresa e gestão de tempo. Então, relembrando, né, cultura, o conceito da cultura da empresa e a cultura, né, de modo geral, é o propósito, as ações, os valores que conduzem uma empresa ao seu objetivo. Lembrando que também isso tem 100% de ligação com o ser humano, com a gente. E a empresa nada mais é do que um grupo de pessoas, né? Então, é o propósito, as ações, os valores que conduzem uma pessoa específica a algum objetivo. E esses propósitos, ações, esses valores são os hábitos, as rotinas, o modo de fazer, o comportamento, as atividades, as ações que um grupo de pessoas, em específico um grupo, promove, que são nesse nosso caso, uma empresa, que leva a gente a algum lugar, né? Que pode ser algo positivo ou algo negativo, ou nenhum dos dois, ficar, né, no neutro. Mas toda empresa nasce para ela crescer, assim como nós, todos os seres humanos, a gente tem as exceções, mas numa maneira geral, todo mundo nasce para crescer, para evoluir, para se tornar alguém melhor, né? Então, hoje a gente vai falar de gestão de tempo. Por que gestão de tempo? Por que não gestão do tempo? Gestão do tempo, o que que é? Existe como a gente gerir o tempo, existe como a gente parar o dia, existe como a gente parar a noite, que seja, ou fazer ela durar mais. Não tem, não tem como. A gente tem que gerir o tempo que a gente tem, que são 24 horas por dia, né? 365 por ano, dias, né? Por ano. Então, todos os dias a gente gera essas 24 horas, né? Que todo ser humano na face da Terra tem. E aí a gente se pergunta por que tem uns que constroem uma vida tão extraordinária, né? Com- e outros não. Com mesmo tempo que todo mundo tem, aqueles têm, por exemplo, riqueza e prosperidade, uma família feliz, vive feliz, né? E aquelas pessoas que não conseguem muitas vezes nem gerir nem o seu o seu próprio dia e muito menos o seu mês, muito menos os seus anos, e aí passa uma vida inteira sem sem de fato prosperar, ou sem de fato ter uma saúde, sem de fato ser feliz, porque afinal de contas o que todo mundo busca é felicidade, né? Só que o que as pessoas não entendem é isso. Muitas vezes a gente acaba nem entendendo o que é felicidade, o que é ser feliz. E aí não para pensar. Então, quando a gente faz perguntas, por isso que eu estava falando bastante em outros vídeos anteriores, o porquê, porque a gente precisa perguntar, a gente precisa nos questionar para onde a gente está indo, para onde a gente quer ir, porque simplesmente se a gente for só viver o nosso dia da mesma maneira, sem parar para refletir, sem parar para pensar, a gente não vai ir para lugar nenhum. A gente vai ficar no mesmo lugar sempre. E para isso a gente precisa parar, refletir e tomar ações. E uma delas é ter um objetivo, ter um propósito, e outras, entre várias, é a gestão do tempo.
A gestão de tempo. E do tempo não tem como a gente diminuir ou controlar ele, né? A gente gere o nosso tempo. Gestão de tempo. De tempo. O que é gestão de tempo? A gestão de tempo. Por exemplo, eu tenho uma hora, dentro dessa hora eu vou fazer o quê? Eu tenho 24 horas. O que eu vou fazer dentro dessas 24 horas? A gente tem que entender o seguinte, que todo ser humano, no mínimo, a gente tem que dormir, um adulto, em média, em torno de 6 a 7 horas. Se caso a gente dormir menos, automaticamente o nosso corpo começa a pedir, porque é necessário para o corpo se renovar, né? Se reestruturar, ele precisa de descanso. Quando tu dorme demais, automaticamente tu bota o teu corpo em sonolência, ele começa a hibernar, como se chama. Aquela pessoa que dorme menos, o corpo começa a dar, como se fosse cair o disjuntor, né? Começa a diminuir, a fazer com que a pessoa tenha menos produtividade e acabe pedindo esse descanso. Então, isso é necessário, a gente ter esse controle, entender o nosso corpo, entender a nossa mente, para que a gente não nos sabote de alguma certa maneira e nos prejudique. Porque se eu dormir demais, automaticamente o meu corpo vai querer que eu durma mais. Ele vai entrar em estágio de hibernação e eu vou estar sempre com sono. E quando eu durmo de menos, ele também vai, porque ele vai querer descansar. É como se fosse ele se desligar para te descansar. Então, tem que saber que cada pessoa tem um termômetro, né? Eu, por exemplo, eu durmo em torno de 6 horas, para mim é mais do que o suficiente. Se eu dormir mais do que 8, tá louco. É horrível para mim. Eu me sinto mal. E tem pessoas que não conseguem dormir menos do que 8 horas, né? Então, automaticamente, essas pessoas elas vão ter menos tempo para fazer as coisas funcionar na vida delas, melhorar, viver uma vida melhor. Eu, por exemplo, tenho 6 horas, então eu vou ter 18 horas do meu dia produzindo, que eu tenho que me organizar para o trabalho, eu tenho que me organizar para mim, eu tenho que me organizar para a minha família, eu tenho que me organizar para convívios dentro da minha família, para os meus filhos, para minha esposa, dentro da minha família, para os meus parentes. Então, de alguma forma, a gente precisa estruturar isso. E quando algum momento dessa gestão tu falha, automaticamente quem está em volta de ti acaba se prejudicando, porque tu vai passar esse descontrole, esse desequilíbrio para os outros. Então, essa gestão de tempo precisa acontecer para que a gente se torne uma pessoa não boa, mas uma pessoa que seja organizada ao ponto de não atrapalhar os outros. Porque aquela pessoa que é muito agitada, que quer fazer tudo ao mesmo tempo, ela acaba deixando todo mundo doido. E aquela pessoa que é muito lenta, que faz as coisas ao seu tempo, de uma forma, ela acaba deixando todo mundo nervoso, porque não vai conseguir entregar, não vai conseguir dar tempo. Então a gente tem que manter um equilíbrio para os nossos afazeres e dividir o nosso dia a dia em blocos, onde eu tenha tempo para tudo o que é necessário. Agora, como que eu vou fazer isso? Eu vou dar vocês peguem aí, o bom sempre quando a gente está ouvindo alguma coisa é anotar, porque sempre tem alguma coisa que eu possa falar aí que é interessante para vocês. Então, de alguma forma, anote, para que sirva para algo aí, tá, para vocês. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou organizar o meu tempo? Como é que eu vou gerir o meu tempo do meu dia? E da minha semana, do meu mês? Bom, primeiro, eu botar na caneta. Ou numa agenda digital, de alguma forma, onde eu veja as atividades que eu estou fazendo, eu consiga organizar por prioridades, onde
Bom, minha prioridade no meu dia de hoje é tempo para minha família. Então, eu vou disponibilizar um tempo específico. Aquele dali está agendado, eu não posso tirar. Ah, não, eu tenho uma consulta. Ah, eu tenho que fazer uma outra ação, sei lá, uma visita para alguém. Então, eu vou trabalhar, que é o que todo mundo geralmente faz, trabalha e aí faz essa função. Sim, por exemplo, trabalha de tarde, se organiza para de manhã. Então, cuida de tudo que precisa cuidar, das necessidades, e organiza por blocos, aonde eu vou cumprir diariamente esses blocos e, e vou ajustando ele conforme o tempo vai passando. Porque pode ser que hoje eu priorize a minha família, mas daqui a um mês eu priorize meu trabalho. Eu vou precisar ter mais tempo focado para estudar mais, para conhecer mais, então eu vou focar mais no tempo do trabalho. Então, são esses detalhes que fazem a diferença. Então, muitas vezes a gente precisa ter essa visão, esse entendimento de que o tempo ele está igual para todo mundo. Então, quando eu consigo entender que eu não vou ter mais do que 24 horas e esse tempo precisa ser organizado, gerido por mim, eu tenho que tomar as ações necessárias para que eu organize esse tempo. Então, primeiro eu divido pelo tempo necessário, que é o sono, e a primeira atividade que é mais importante, como que eu botei como prioridade, e depois eu boto as outras. E aí, se caso, no meio do meu dia lá, aconteceu alguma situação que eu não consegui fazer aquela segunda atividade ou terceira atividade que eu estava organizado, eu repasso para o próximo dia, e aí ela passa como ser uma prioridade. Assim, eu vou conseguir ir me organizando ao ponto de não deixar para depois o que é mais importante. Porque quando está só na tua cabeça as informações, tu não bota no papel, tu não organiza numa agenda, ou digital, de qualquer forma, tu acaba fazendo aquilo que vem na cabeça. E hoje em dia, tem assim, ó, é como se fosse tudo a favor para deixar a gente sem um objetivo, para deixar a gente aéreo. Eu vou falar uma experiência minha para vocês. Todo dia eu levanto, eu leio um pouco de livro, dependendo do dia, se eu tenho mais alguma coisa, alguma outra atividade, eu leio mais. Mas se tem menos, eu leio menos. Se eu tenho que fazer outra atividade, eu leio menos. Então, se caso eu levantar, e antes eu tinha o costume do seguinte, eu levantava, ia no banheiro, me organizava ali, e ia olhar o telefone, para ver o que eu tinha de atividade, alguma coisa no WhatsApp que ficou, sei lá, podia ter certeza. Quando eu pegava o telefone, eu já não li. E aí eu já surgia outras coisas e acabava me envolvendo. E aquilo que tinha como prioridade para mim, que era a leitura, eu não fazia. E automaticamente, eu não sei como, mas o meu cérebro, quando eu pegava o telefone, eu já ficava, parece que aéreo, assim, ó. Parece que eu só queria o próximo vídeo, ou a próxima, né, arrastar ali para ver, porque o meu cérebro me levava a só querer aquilo, só querer o vídeo, o próximo, né, para se alimentar. E aí deixava o que era prioridade para depois. E aí passava um tempo, e agora? Puta, já passou tanto tempo, eu não fiz isso, não fiz aquilo, e já dava confusão. Então, hoje eu faço assim, eu me organizo por prioridade. Coisa que eu tenho que fazer durante o dia, eu já me organizo para fazer de manhã, já me organizo já para que aquilo não se estenda durante o dia e eu consiga entregar algo que eu estou organizado para isso. E se for o trabalho de manhã, eu venho e faço as atividades. Se caso eu tenha algum compromisso de manhã que seja
que eu não vá entrar no escritório, alguma coisa assim, eu já alinho e procuro organizar para que no primeiro momento que eu esteja disponível para isso, eu já faça essa atividade que eu tenho de rotina de fazer dentro do escritório no primeiro horário. Porque se eu deixar, quando der, pode ter certeza que eu vou, quase quando eu estiver dormindo, eu vou me lembrar. E muitas vezes até me esquecer. Então, assim, essa gestão de tempo é algo que faz a diferença para quem quer realmente melhorar de vida, para quem quer ser mais feliz e principalmente ter uma, não é sustentabilidade, mas uma paz de coração, paz de espírito, paz de tudo. Porque se tu esperar as coisas e os outros, pelos outros, para te organizar, ou tudo botar na mão dos outros o teu dia, tu vai virar uma pessoa que vai ficar perdida. Porque sempre vai ter alguém para ter desperdiçar o teu tempo com bobagem, com coisa que não faz sentido, que não vai trazer nada de bom. Então, parem, reflitam sobre o dia a dia de vocês, botem propósitos e objetivos e organizem o seu dia a dia para que ele leve aonde vocês estão querendo ir. E se vocês em nenhum momento pararam para pensar sobre isso, parem. Nunca é tarde. Nunca é tarde para parar e reorganizar as coisas. É que nem aquele armário, guarda-roupa, um armário, né? E a gente só vai pegando as coisas e vai empurrando para dentro. Vai empurrando. Aí, por exemplo, o guarda-roupa vai pegar roupas, acaba pegando sempre a mesma, porque é a que está mais próximo. E aí, quando vai arrumar, vê roupas novas, muitas vezes, que estavam lá e não eram usadas. E são roupas boas, mas elas não estavam à disposição. Agora, o porquê disso? Por conta da gente não se organizar e gerir o tempo para que a gente mantesse as coisas organizadas e não simplesmente só fazendo e agindo conforme aquilo que a gente está hoje vendo. A gente tem que agir com aquilo que a gente quer ver. Se, por exemplo, eu quero um armário, um guarda-roupa arrumado, beleza, eu vou organizar aonde eu tenho roupas que são do meu dia a dia, roupas que eu vou usar em algo específico e roupas curtas, roupa mais larga, tá, mas não tem espaço, não sei o quê. Sempre tem um jeitinho. Sempre tem um jeito. Quando eu era solteiro, que eu alugava casa com um monte de gente, uma vez eu fiz um guarda-roupa, sabe de quê? De taquara. Eu peguei eu gastei, em vez de gastar com um guarda-roupa, eu gastei com cabide, saiu bem mais barato. Eu fiz duas coisas assim, ó. Botei uma mais alta, assim, botei uma taquara em cima, botava os casacos em cima, e outra mais embaixo, aonde eu botava as outras camisetas e calça, e deu tudo em cabide, pendurado. Para mim, eu não precisava estar passando, porque eu botava para lavar lá uma senhora, eu pegava aquela roupa, botava no cabide e já ficava passadinha, bonitinho. O dia que eu ia usar, eu só pegava e tirava. Entende? Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente dá um jeito. Entendeu? Mas eu não tenho, porque tem guarda-roupa, eu não vou deixar minha roupa aqui, porque. Bom, primeiro eu fiz aquele jeito primeiro, depois quando eu tinha condições, eu comprei um guarda-roupa. Então, quando a gente quer solucionar as coisas da melhor maneira e otimizar o nosso tempo, a gente arranja um jeito. Quando a gente não quer, a gente arranja uma desculpa para não fazer aquilo. Porque daí a gente acaba criando o hábito ou vai lá, gasta o dinheiro com guarda-roupa, o guarda-roupa não vai ser organizado, porque vai empurrar as coisas para dentro e depois ainda vai, sabe, vira aquela bagunça. Então, para aí, arruma um jeito. Se vai comprar o guarda-roupa, então bota lá, organiza as roupas direitinho, bota por prateleira, compra um guarda-roupa que seja apropriado para isso, entendeu? É isso. Muitas vezes o mal da gente mesmo é a gente. A gente cria o nosso próprio problema.
que muitas vezes não fazem sentido. Por exemplo, vamos continuar nessa linha do pensamento aí do guarda-roupa. A gente ganha, vamos dizer, a pessoa ganha, que nem eu, antigamente, quando eu ganhava 600 pila, ficava o mês inteiro lá para ganhar 600 pila. E eu ia comprar um guarda-roupa que custava 400. Não, primeiro eu vou. O que adianta eu botar um para mim, encher de coisa, de roupa que muitas vezes não ia nem usar, ou não precisava nem comprar porque estava vazio. Então, não, vou comprar, fazer uma coisa simples aqui, e com o tempo que eu vou evoluindo, vou me tornando uma pessoa tendo mais possibilidade de renda, vou evoluindo, eu vou comprar um guarda-roupa. Daqui a pouco tem gente que fala o seguinte, não, estão parcelando, então eu vou comprar guarda-roupa, como guarda-roupa gigante, que vai caber 2, 3 roupas só, que vai só preencher 2, 3 prateleiras, vai ficar o resto vazio, e aí ela fica, olha esse guarda-roupa, tá vazio, tem que comprar roupa, tem que comprar não sei o quê. Aí começa a comprar, se endivida para preencher o guarda-roupa, que vai lá, só tá cheio de coisa para finalidade nenhuma. Muitas vezes a pessoa usa, por exemplo, assim, 7 dias por semana, se tu tem 15 mudas de roupa, usa uma por dia e quando lá tem outra, Muitas vezes a gente cria um monte de coisa que não faz sentido para nada. Não vai levar nós a lugar nenhum. Bom, tu quer ter um monte de roupa, quer um monte de coisa, beleza, isso é ótimo, é bom que estimula o comércio. Só que o seguinte, dentro da sua realidade, né? Então, não tire o seu tempo para fazer coisas que não fazem sentido naquele momento. Tudo isso é gestão de tempo. Que muitas vezes as pessoas fazem isso, elas acabam misturando tudo e envolve o tempo delas para manter coisas que não vão levar elas a lugar nenhum. Pelo contrário, vão levar elas para algo negativo, que vai sofrer, que vai fazer mal para elas mesmas. Entendem? Então, reflitam sobre isso. O tempo de vocês está onde? Está em edificar a vida de vocês? Está em buscar conhecimento divino? Está em fazer algo melhor para si e para as pessoas que estão próximas de vocês? Onde é que está o tempo? Onde é que está a energia de vocês? E aí? Essa é a reflexão. Patrícia, tu tá aí? Não, Patrícia não tá. Não, tá lá no escritório. Também. E a Meia ia embora. Quem? A moça nova, ele não sabe. Vou ver onde que ele tá. Tá. Tá, obrigada. Vocês me judiaram agora. Eu levantei mensagem avisando. E eu te respondi? Hã? Te respondi? Não. Pode ou não? Não pode ou não. Então vá de volta, que agora tu... Tá bom. Tá. Então, vamos continuar. Nós estávamos falando sobre o guarda-roupa, né? Então, muitas vezes as pessoas atrapalham umas às outras por conta delas não gerirem o seu próprio tempo, né? Elas se envolvem prejudicam os outros por conta delas mesmas não gerir seu tempo e passar a sua irresponsabilidade para os outros, muitas vezes. E acabam atrapalhando uns aos outros. Então, esse desrespeito pelo tempo do outro, pela ingerência de si mesmo, prejudica o andamento de tudo que está à sua volta. Então, hoje eu até vou deixar no vídeo aqui para que fique nítido, porque não falei nome nem nada, mas tiveram algumas situações aqui que foram nítidas, aonde os tempos dos outros estão sendo mal geridos. Então, por conta disso, algumas pessoas têm que deixar de fazer aquilo que elas estão já organizadas para suprir esse tipo de necessidade, né?
Então, isso acaba prejudicando todo mundo. Então, eu deixo essa reflexão para vocês. Pensem sobre isso, não atrapalhem a si, não atrapalhem aos outros, por conta de não se envolver com o que é importantíssimo para todos nós, que é o tempo. Cada um tem seu tempo. Então, cuide do seu tempo, não interfira no tempo dos outros, não atrapalhe os outros, cuide de si. Faz com que o teu tempo seja um tempo útil para o teu crescimento como ser humano. Use o teu dia a dia para te fazer uma pessoa melhor. Não fica simplesmente vivendo por viver, preso no celular, escutando o que todo mundo fala e não olhando os resultados das pessoas e deixando o tempo se envolvendo com o tempo dos outros. Se envolva consigo, com a evolução de sua, de alguma maneira. Porque essa falta de atitude, de entendimento de que todo mundo tem o mesmo tempo e aqueles que conseguem mais, que são mais felizes, é porque eles fazem algo para aquilo acontecer. E aí aquela pessoa que não se envolve com isso, que não pensa sobre isso, que não reflete, que não se movimenta para que isso aconteça na vida delas, elas acabam ficando recalcadas e ainda invejam e, pelo pior ainda, falam mal daquelas pessoas que estão buscando algo. E aí querem colocar aquela pessoa no lugar onde ela está. Que é o quê? Falando mal dos outros e não indo para lugar nenhum. Então, assim, ó, usem o tempo de vocês para prosperarem, para evoluírem, para ser alguém melhor todos os dias. Usem esse tempo para isso. Gestão de tempo. Organizem o seu dia sempre. A sua semana, consequentemente seu dia, consequentemente seu mês e o seu ano. E parem de botar culpa nos outros pela falta de atitude que a gente tem, pela falta de atitude que muitos têm. E aí culpam os outros, porque o meu filho, porque o meu marido, porque o meu patrão, porque o meu colega de trabalho, porque o carro passou do lado, porque não sei o quê. Não existe. Isso é tudo uma mentira que o próprio cérebro da gente coloca para nos paralisar. Não importa o que o outro faça para a gente. O que importa é o que a gente faz com o que o outro fez para a gente. Se alguém me xingou, obrigado, meu amigo. Show de bola. Se o outro... Não importa. O que a pessoa fala para mim não importa. Entende? Não faz sentido. Eu não pego isso para mim. E não façam isso com vocês mesmos. Tá? Busquem cuidar, cultivar o que realmente importa. E é busca da sua melhor. A evolução do seu ser. Tá? Então, é isso que eu quero deixar para vocês nessa conversa e agradecer pelo tempo, pedir perdão pela situação aqui, mas isso foi muito bom ter acontecido, até porque foi uma experiência na vida real, uma má gestão interna cria um problema para os outros resolverem. Entende? Então, essa situação já vai ser, de alguma forma, solucionada, mas é um exemplo nítido de que, quando as pessoas não têm organização e gestão do seu tempo, elas acabam infringindo o tempo dos outros, tá? Então, obrigado, desculpa e perdão pelo acontecido, e que Deus continue nos perdoando pelos nossos pecados e entregando
né, o que já entregou para nós, mas continua nos agraciando com esse mundo maravilhoso, com esses dias que a gente, com essas oportunidades que a gente tem de evolução como seres humanos, tá bom? Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau.